Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, feriado, dia 4 de junho, quinta-feira. Pessoal, hoje não tem análise, né? Só queria estar explanando rapidamente aqui o que aconteceu, porque o mercado ele é uma série, né? Não é um filme, tá? Então a gente tem que olhar para o mercado todos os dias, né? Por mais que nós não operemos ou por mais que ele esteja fechado. Então, galera, hoje a economia, pessoal, primeiro que os nossos índices, tá? Os nossos índices eles estão trabalhando, né? Dow Jones na alta, tá? S&P 500 numa leve alta também, tá? Nasdaq caindo, né? 0,63, mas tá um pouquinho flat. A Europa ali, ela tá um pouco aqui em alta, né? Numa leve alta. A Ásia caindo, né? Aqui o Nikkei 1,36 e o VIX uma leve queda, né? De 17,33 pontos, né? 1,45 de queda, né, galera? E se nós formos olhar aqui o petróleo, pessoal, olha só, né? Então o petróleo ele devolveu, né, parte dos ganhos de ontem, né? Durante aqui a madrugada, né? Aqui, deixa eu só colocar aqui dia 4, madrugada, né? Então, supostamente na nossa abertura, né? A gente teve um arrefecimento mais forte do petróleo. O petróleo agora ele está caindo, 3,10, né? O Brent 12,75 de queda. E a gente tem o ouro, né? De forma geral, os minérios, né? A não ser o nosso aço que caiu, ficou flat na queda. E o minério ali, né? De ferro também que ficou 1,5, né? Ele ficou trabalhando 1,5, 1. A gente teve a prata na alta, né? De 1%, agora está 0,80. Aliás, 1,52. O ouro que estava na alta de 0,1%, né? Agora está 0,88. Cobre flat, mas numa alta, tá? Então ficou numa alta de 0,5%. Então, pessoal, dado isso, galera, fiz aqui o nosso cálculo, fiquei também reparando aqui que o nosso Forex, tá? Então, as moedas elas estão um pouco ganhadoras, ou seja, o dólar supostamente ele iria ficar um pouco flat para alta, tá? Mas ele iria devolver, porque no meu último cálculo, né? Deixa eu falar aqui pelo EWZ, né? A gente teve aqui, né? Então, o EWZ está trabalhando numa leve alta de 0,27, né? Então chegou a 0,5% de alta. É que nós caímos bastante, né, galera? E aqui eu quero estar salientando sobre os nossos DIs, né, pessoal? Estou aqui num gráfico diário, então olha só o que aconteceu ontem no nosso pregão, né, pessoal? DI subindo 3% de alta, né, galera? Então uma alta bem forte, tá? Para vir, né? Testar esses topos. Agora bora ver o que vai acontecer amanhã, né? Provável, talvez ele dê uma recuada, né? Ou então ele suba mais um pouco, tá? Mas de forma geral, né? Ele vai tentar abrir aqui, né? Acho que talvez no corpo desse candle aqui de um dia, a gente está num gráfico de um dia, tá? Aqui do DI. Então fez uma movimentação bem forte, né, galera? Então, o nosso EWZ, olha só, né? Então operou numa alta, por quê? Porque o petróleo, aqui tá embaixo tá o nosso petróleo, tá? Então, petróleo aqui em queda, né? Aqui assim desde a madrugada, acho que isso, 5 da manhã, né? Então tá aqui, ó, 5 da manhã até umas 10 horas, né? Então, essa movimentação de alta, né, faria os nossos DIs possivelmente trabalhar numa queda, né, num leve arrefecimento, entregando talvez parte daquele movimento, mas a gente não sabe, né? E a nossa bolsa, né, ela fez um movimento contrário, que é de alta, mas depois arrefeceu, né? Então a gente viu aqui que inclusive o fluxo ele tá pouco, né? Se nós formos levar em consideração, deixa eu até mostrar aqui, a gente consegue ver o fluxo bem pequeno, né, galera? Então,
até no próprio mercado americano, né, no sentido de EWZ, né, então o fluxo ele fica bem reduzido nesse ativo, tá? Que é justamente o nosso Ibovespa, né, dolarizado, tá, galera? Então ficou supostamente na abertura do mercado americano nós teríamos, né, o mercado aqui 9 horas, né? Então das 9, o que aconteceu com o nosso EWZ, né? A gente aconteceu uma subida, então das 9 horas, tá, até as 10h30 a gente tem essa movimentação aqui de alta, tá, e depois o arrefecimento, né? Então ficou trabalhando, né, abaixo da VWAP, tá, ficou trabalhando abaixo da VWAP e do POC, né, aqui temos a maior liquidez, então ele vinha para cá, né, testava e voltava para retomar a mínima, né, subia um pouco e voltava para retomar a mínima, e depois ficou um pouquinho mais lateral, né, galera? Então, basicamente foi isso pro o nosso EWZ, tá? No câmbio, pessoal, né? No câmbio, a gente viu o meu último cálculo, o nosso câmbio ele estaria agora em queda, tá? Porque estaria devolvendo, né? Então ele fechou bem mais na alta, né, galera? Deixa eu até mostrar aqui o fechamento, né? Então o dólar ele fechou lá para 5,5093, né? Então para o 93. Agora ele estaria, né, segundo o nosso Forex, 90, né? Então ele estaria teria devolvido um pouco dessa movimentação aqui de alta, tá, galera? Mas seria interessante fazer o cálculo, né? Pelo menos em meia hora para a gente ver uma possível movimentação, né? Que a gente consegue fazer isso, tá? Fazendo uma triangulação harmônica, né, pessoal? A gente pode usar o dólar e o euro. Aqui a gente pode chegar no nosso real, tá? Então, bem fácil, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, pessoal. Só vim aqui falar essas conclusões, né? Então, galera, basicamente é isso. Se inscreva no canal e deixem um like, pessoal. Valeu, até mais.